Boa noite, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar o tema da live de hoje, fixar esse comentário, muito bem, assim todo mundo que entrar já vai saber qual que é o tema da live. Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui. A nossa live hoje vai ser super especial, né? Porque é um tema que eu gosto muito de falar, de parto, de amamentação. E a gente vai ter uma participação especial, então vai ser bem interessante, bem legal. E vai ser baseada também na enquete que eu coloquei nos stories. Se você não viu, depois você vai ter a oportunidade de ver, logo ele vai sair do ar, mas aí eu compartilho de novo os resultados. Que eu fiz algumas perguntas, né? Mas então o tema da nossa live é parto, amamentação e frustração, quando a expectativa e a realidade são muito diferentes, e isso acontece, né? Porque durante a gestação a gente idealiza muito, é natural, principalmente se foi uma gestação desejada, planejada, a gente imagina, né, como vai ser o parto. Normalmente a gestante se prepara muito para esse momento, como se fosse o grande finale da gestação, né? E, no entanto, o parto é simplesmente o começo de uma jornada que é para a vida inteira e não o final, né? Mas, naturalmente, a gestante ela acaba aí se preparando muito durante a gestação para a gestação. Então, ela estuda sobre a gestação, sobre o desenvolvimento do bebê, no máximo sobre o parto, né? Ela está preocupada em ter um enxoval bonitinho, está preocupada com o nome, está preocupada aí com o chá revelação, com o chá de bebê, enfim. E, no máximo, se preocupa lá com o que vai acontecer com o parto, estuda um pouco sobre a amamentação, mas nem tanto, né? O ideal seria, de fato, que ela se preparasse muito mais para o que vem depois. E também se preparasse para o parto, obviamente, mas com muita informação. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então, durante a gestação, ela super se prepara, essa mulher super se prepara, e aí quando vem a realidade, vem o choque. Eu vivenciei isso também e vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Então, eu tive uma gestação desejada, planejada, né? Super me preparei. E aí eu tinha um certo conhecimento, fui atrás de informação, eu sabia que eu queria parto normal e eu lutei muito por isso. A data provável de parto da minha filha era sempre entre Natal e Ano Novo, e isso dificultava muito. Todos os médicos que eu encontrava, principalmente do plano de saúde, quando fazia as contas e via que a data provável de parto ia ser entre Natal e Ano Novo, eu já queria marcar a data, né? Por conveniência deles, porque para não pegar as festas, não pegar as férias, enfim. Quando eu ouvia que o médico falava que já queria marcar a data, eu falava obrigada e provavelmente não voltava mais nele, né? Então foi uma gestação complicada nesse sentido, porque dificilmente eu encontrava alguém que me apoiasse, né, dentro do plano de saúde. E eu não tinha condições de arcar com uma equipe. Agora, o que eu não abri mão foi de ter uma doula. E isso fez, sim, muita diferença para mim, né? E eu também fui acompanhada por uma casa de parto aqui em São Paulo que chama Casa Ângela. Lá eu era avaliada pelas enfermeiras obstétricas e lá que eu tive um bom acompanhamento, um bom pré-natal, tá? Só que quando eu entrei em trabalho de parto, em casa, né? Na verdade, a bolsa rompeu em casa, no dia 20 de dezembro de 2015, por volta de umas 4 horas. E eu já tinha estudado bastante, estava tranquila, avisei a doula, tomei banho e fui para essa casa de parto. E comecei lá todo o procedimento, todo o início desse trabalho de parto. Só que, por ser uma casa de parto, eles não admitem partos de alto risco. Então, qualquer mínimo risco não pode ter o parto lá, eles encaminham para um hospital. O meu hospital de referência era o São Luís, a maternidade São Luís do Itaim, aqui de São Paulo. E foi o que eu fiz. Então eu tava lá, né, crente de que eu ia ter o bebê lá, e eu tava muito feliz que isso ia acontecer, que as coisas iam acontecer exatamente como eu tinha planejado. Mas eu tava com medo de ter que ir para o hospital. E justamente esse medo de ter que ir para o hospital fez com que a minha pressão aumentasse. E eu não podia mais ter o bebê lá. Porque um pouquinho de pressão alta, elas já não admitem o risco, enfim, porque pode ter o risco de hemorragia e tudo mais. Ok, então naquele momento eu já tive que lidar com aquela frustração de que as coisas não iam sair como eu queria, porque eu sabia que a partir do momento que eu entrasse no hospital, eu ia estar à mercê dos procedimentos do hospital.
né? Apesar de eu já ter ido com um plano de parto, então eu já sabia exatamente o que eu queria e o que eu não queria. Algumas coisas eu ia conseguir, outras não. Então foi o tempo todo essa tensão e essa briga para conseguir as coisas da forma como eu gostaria, tá? Muitas coisas saíram como eu gostaria, sim, e muitas outras coisas não. Eu fui vítima de violência obstétrica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Essa palavra choca, esse termo choca um pouco, violência obstétrica, dá a impressão que, nossa, ela apanhou, ela foi humilhada e tudo mais. Não, a gente vai entender que muitas coisas são violência obstétricas, talvez você tenha sido vítima de violência obstétrica sem nem saber, tá? E depois, então, consegui ter o parto normal lá no hospital, né? Tive minha golden hour, a bebê ficou comigo por 6 horas, grudada no meu corpo, pele a pele comigo, porque não tinha quarto disponível. Ela nasceu no dia 21 de dezembro, muitas cesáreas agendadas naquele dia, então eu não conseguia. Como não tinha quarto, acabei ficando naquela sala de parto, que é uma sala especial para parto normal. Então, nesse ponto foi bacana, foi bom, e a minha nenê o tempo todo comigo. Tive dificuldade com a amamentação, sim, tá? Eu idealizei a amamentação, eu achei que era simplesmente colocar no peito e a mágica ia acontecer. E por ter tido muita informação, por ter ido atrás de informação, eu também me julgava, já achava que as coisas iam acontecer como um passe de mágica, né? E eu não admitia que eu estava com essa dificuldade. Até que eu tive alta e eu realmente estava com muita dificuldade. Eu cheguei a ter mastite, eu tive muito leite, eu fiquei com febre, enfim. Então eu tive dificuldade. Eu voltei no pronto-socorro lá do hospital onde eu tive a nenê e não tive o atendimento adequado, né? E acabei voltando também para casa de parto, para casa Ângela, que era a minha referência, e lá sim eu tive toda a orientação, né? Elas me ajudaram e tudo mais. Depois eu pude contar com o apoio de uma consultora de amamentação, que também me deu um super alívio aí, e eu consegui ter uma história de sucesso com a amamentação. Amamentei minha filha até os 3 anos num desmame gentil, tá? Então, brevemente, essa foi a minha história com parto e amamentação. Tudo aquilo que eu coloquei na enquete, eu acabei passando, né? Eu tive uma frustração com relação ao parto, com relação à amamentação, sofri violência obstétrica, mas no final eu consegui lidar aí com essa frustração, com essa dor, tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu fiz nessa enquete, né? Eu perguntei para vocês com relação à dificuldade na amamentação, 56% disseram que sim, que tiveram dificuldade, e 44% disseram que não. Então, a maioria acaba tendo dificuldade com a amamentação, enfim, por uma questão ou outra, tá? Com relação a parto, eu perguntei sobre parto normal ou parto cesárea, então 58% teve cesárea, a maioria teve cesárea, e a realidade no Brasil é que mais de 80% dos partos são cesárea, né? 85% dos partos são cesáreas, sendo que a indicação da Organização Mundial da Saúde é que apenas 15% seja cesárea. Então, esse indicador aí está invertido, né? A maioria era para ser parto normal e a maioria aqui no Brasil é cesárea por uma série de fatores, mas principalmente o que a gente chama de sistema, né? Uma facilidade, uma conveniência médica que acaba convencendo essa mãe de que ela não pode ter um parto normal, de que ela não tem condições de ter um parto normal. E são pouquíssimas as indicações reais de uma cesariana, tá? O que é muito triste. Que às vezes no momento o médico vai convencendo essa mãe de que tudo bem, de que ela vai poder ter o parto normal, e no momento crucial ele faz uso até de terrorismo para convencer essa mãe de que não vai ser possível, de que ela vai ter que entrar na cesárea. Isso é muito triste. E essa frustração acaba assim impactando, porque o parto é uma experiência visceral, né? E quando essa mãe não consegue ter essa experiência, vem uma frustração que ela precisa resgatar isso no vínculo com o bebê. E, naturalmente, esse resgate desse vínculo vem por meio da amamentação, que também é uma experiência visceral. E se ela teve a dificuldade também na amamentação, novamente é uma outra dificuldade que ela enfrenta, e isso fica nesse relacionamento que é muito sutil entre a mãe e o bebê. Tudo que essa mãe precisou passar em prol desse bebê. Então, logo no comecinho da vida do bebê, ela já percebe o quanto ela vai ter que abdicar da vida dela em prol desse bebê. E isso dói,
né? Principalmente no começo, em que os hormônios estão aí à flor da pele, em que essa mulher está fragilizada, lidar com tudo isso é muito difícil. Se ela já não está fortalecida emocionalmente ainda durante a gestação, isso pode aumentar o risco de depressão pós-parto. Hoje, 1 em cada 4 mulheres pode ter depressão pós-parto, tem depressão pós-parto. Esse é um número altíssimo, altíssimo. E estudos apontam também que se essa mulher se preparou antes, fez o que a gente chama de pré-natal psicológico, ela estava fortalecida emocionalmente ainda durante a gestação, reduzem até 70% os casos de depressão pós-parto, tá? Perdão. Ainda durante a enquete que eu coloquei, eu perguntei sobre violência obstétrica e eu fiz aí uma pegadinha nessa enquete, porque eu perguntei assim, você participou, você foi vítima, né, de violência obstétrica? E as opções que eu coloquei, sim, acho que sim, ou não, acho que não. Por que eu coloquei isso? Muita gente, sim, foi vítima de violência obstétrica e nem sabe. E a gente vai falar um pouco sobre quais são algumas violências obstétricas que a gente tem, tá? Já melhoramos muito, mas ainda tem muitas ações que são consideradas como violência obstétrica. E também abri a caixinha para perguntas. E eu recebi 2 perguntas, eu vou responder elas aqui para a gente seguir, então, para o que é considerado ou não violência obstétrica, tá? Então, a primeira pergunta que eu recebi foi, um parto traumático pode ocasionar uma depressão pós-parto? Uma depressão pós-parto, diferente do que muita gente acha, não é só aquela tristeza que a mãe sente naturalmente depois que o bebê nasce, né? É natural que depois de uns dias, depois de 4 ou 5 dias do bebê, essa mãe ela passa pelo que a gente chama de baby blues, que é uma melancolia, uma tristeza. Ela tá feliz, ela tá com seu nenê, tá tudo bem, todo mundo com saúde, mas as lágrimas caem. Ela não sabe explicar e as pessoas julgam e as pessoas perguntam, mas por que você está chorando? Você não está com seu nenê? Você não está feliz? Não está tudo bem? Por que você não está feliz? E essa mãe não sabe nem explicar por que ela não está feliz. É questão hormonal, é natural. Cerca de 80% das mulheres apresentam esse baby blues, que vai, sei lá, aparece no 4º ou 5º dia, vai até uma, 2 semanas mais ou menos e depois some. Do mesmo jeito que veio, some, tá? E a depressão pós-parto, ela já é multifatorial. Então, uma mulher que ela já vem fragilizada, né, desde antes, que já tem algumas histórias de episódios depressivos ainda na adolescência ou né, ao longo da sua vida, ela tem uma chance maior de desenvolver essa depressão pós-parto. E sim, uma experiência traumática no parto pode aumentar consideravelmente as chances dela desenvolver depressão pós-parto, tá? O outro questionário foi, quando a mãe demora para ter leite, o que o hospital deve fazer? Esperar o leite da mãe ou da fórmula? O que eu quero deixar claro aqui é a apojadura, né, a descida do leite, ela acontece depois de uns 3, 4 dias, mais ou menos, que o bebê nasceu. Logo no comecinho, o que vem é colostro, e esse colostro é muito importante para o bebê. Muito importante. Esse colostro é quase como uma aguinha e nem sempre apertando a mama esse colostro sai. Às vezes, a sucção do bebê é muito mais eficaz para tirar esse colostro do que apertar a mama, tá? Então, o que é avaliado é o bebê. Se esse bebê ele tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, se a perda de peso tá lá entre 10%, que é o considerado normal, né? Depois que o bebezinho nasce, tá? Então, é isso que é avaliado. Então, se a perda de peso tá maior do que esses 10%, se o bebê ele fica muito incomodado no peito, se é um bebê que chora muito, aí entre outros fatores, a equipe médica, as enfermeiras podem avaliar e considerar entrar com fórmula, tá? Mas o ideal é esperar, sim, um tempo, porque não dá para saber. A sucção desse bebê não dá pra gente ver como que ele tá sugando, né? O quanto de leite que ele tá ingerindo. A avaliação é pelo bebê, se tá fazendo xixi, cocô e o peso dele, o comportamento dele, tá bom? E aí esse leite acaba descendo depois de uns 4 dias, mais ou menos. Legal? Bom, deixa eu dar uma olhadinha no que vocês colocaram por aqui e aí eu vou falar um pouquinho sobre as violências obstétricas. Luciana Batista perguntou qual que é o nome da casa. Casa Ângela, fica em São Paulo, na zona sul de São Paulo, extremo da zona sul. Raquel, boa noite Raquel. A Paty Oliveira, eu também achei que não era tão difícil amamentar. Exatamente, muita gente acha que é mágica, né, que é instintivo, que vai colocar o bebê no peito e vai ficar tudo lindo, só que não.
né? E nessa dificuldade, principalmente a dificuldade de amamentação, essa mãe ela se sente muito julgada, porque normalmente nos primeiros dias tem uma rede de apoio, ou da mãe, ou da sogra, ou o próprio marido tá lá perto, tá em cima dessa mãe, e essa mãe ela se sente na obrigação de calar o choro do bebê, como se magicamente ela fosse plugar o neném no peito e esse neném fosse parar de chorar, e é essa a função dela. E não é bem assim. Essa mulher está fragilizada, ela não sabe direito como lidar. Amamentar dói, né? Nos primeiros dias, até acertar a pega correta do neném, dói, pode ferir o seio, e aí a pressão de dar chupeta, dar mamadeira, essa mulher pode sucumbir aí e acabar prejudicando a sua história. Uma história linda de amamentação acaba sendo prejudicada por palpites e por interferência de quem está ao redor. Por isso que é muito importante, quem for ser rede de apoio dessa mulher, também estudar, né? Também se informar. E uma dica que eu sempre dou, se você quer dar um presente para uma mulher grávida, ou uma doula, né, a assistência de uma doula ou de uma consultora de amamentação. É muito melhor, muito mais eficaz essa consulta com uma consultora de amamentação do que um jogo de mamadeira, do que qualquer outro presente que você for dar, tá? E não é tão caro quanto você imagina também. Muito bem. Então, falei um pouquinho dessa enquete que eu tinha colocado. Vou falar brevemente agora sobre o que é considerado violência obstétrica e depois a gente vai ter a participação super especial de uma mulher muito guerreira, que eu admiro muito e que teve um parto normal depois de 2 cesáreas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, listando um pouquinho do que a gente considera como violência obstétrica. Exames de toque. Muitos exames de toque, o exame de toque até sem pedir licença para essa mulher, tá? Não é necessário tanto exame de toque para ficar avaliando a evolução desse parto. Negar atendimento a essa mulher, ou negar analgesia, se ela pedir. Ou violência, humilhação, sabe? Ou falar, antigamente tinha muito disso, falar a frase, nossa, na hora de fazer tava bom e agora você tá aí gritando, ou se você gritar a gente não vai te atender. Tudo isso é considerado violência obstétrica. São ofensas, humilhação, não permitir que o acompanhante participe do parto é obrigatório, desde 2005 virou lei. É obrigatório que o acompanhante possa acompanhar tudo, participar em todos os momentos. Essa mulher, essa mãe, ela não pode ficar sozinha em momento algum, né? Nem no momento da anestesia. Normalmente essa mulher, às vezes, ela fica abandonada, ou antes ou depois, ela fica lá sozinha sem saber o que está acontecendo, sem ter contato com esse acompanhante. Isso é considerado uma violência obstétrica. Procedimentos que não são recomendados, que eles falam, isso daqui ou não explica direito para a mãe, né? Não, isso aqui é procedimento do hospital, ou simplesmente faz algum procedimento no bebê e nem pergunta. Isso sem contar as violências pediátricas, né? Não só violência obstétrica, mas procedimentos que fazem no nenê totalmente desnecessários. Se a mãe não está informada, se o acompanhante não está bem informado, tanto você, mãe, quanto esse bebezinho acabam sofrendo essas violências sem nem perceber. Só vão descobrir depois. Tá? Isso é muito triste, muito triste. Terrorismo, principalmente no momento em que a mulher está lá super vulnerável, ela está em trabalho de parto, ela não tem a menor condição de tomar decisões naquele momento, o acompanhante também às vezes não tem informação e os médicos ou a equipe faz uso de terrorismo do tipo, olha, você vai colocar a vida do seu filho em risco, é melhor fazer isso do que correr o risco de você ou o neném morrer. Gente, a mãe não quer ouvir isso nesse momento do parto, né? A última coisa que a mãe quer ouvir é isso, é colocar essa decisão na mão dessa mãe de uma forma tão intensa. Isso é uma violência muito grande. Episiotomia é um tipo de violência obstétrica. Tem muito médico que ainda usa episiotomia, que é o pique que muita gente fala, é um corte no períneo, entre a vagina e o ânus. Tem muito médico que usa isso como procedimento, né? Isso é uma violência obstétrica, não é necessário. Às vezes é preferível que a laceração aconteça de uma forma natural, que ela vai ser bem menos intensa do que uma episiotomia, que pode trazer muitos transtornos para essa mulher depois, muita dor, muito trauma. Tá? Separar a mãe do bebê não tem necessidade. Às vezes, gente, pesar e medir o bebê não é tão urgente assim que ele sai. O urgente é que esse nenê tenha contato com essa mãe. Ele não vai mudar, ele não vai crescer ou diminuir de centímetros de uma hora para outra. Então, calma, dá para esperar o medir o bebê. Não precisa esticar o nenê assim que ele nasceu para medir, sabe? Ou para pesar. O nenê não vai mudar consideravelmente o peso dele, né? Dá para esperar, sabe? Para fazer esse tipo de exame.
E isso eu já ouvi muitos casos, principalmente antigamente, mas hoje ainda acontece muito. Durante a cesárea, por exemplo, os médicos falando de assunto aleatório, falando do churrasco de domingo, falando do jogo, falando do tempo lá fora. Enquanto aquela mulher está no momento mais mágico da vida dela, né, em que deveria ser um momento super encantador, super marcante, os médicos estão falando de qualquer assunto aleatório, sem o menor respeito ao que está acontecendo naquele momento, aquela vida que está chegando naquele momento. Então, sim, isso é um tipo de violência obstétrica. Então, veja bem, muita gente acredita, né, pelo termo pesado, violência obstétrica, dá a impressão que seria algo mais pesado, sabe? E, no entanto, não. Qualquer tipo de comportamento ou da equipe, como esses que eu comentei, você pode ter sido vítima de uma violência obstétrica. E eu falo vítima, porque a culpa não é sua. Por mais informada que você esteja, você estava num momento de vulnerabilidade. A culpa não é sua, tá? E carregar essa culpa não faz sentido. Você pode e deve trabalhar essa culpa se isso te machucar, se isso for uma ferida para você, tá? E se você acha que você deveria ter feito diferente, se isso fica te martirizando, te convido a trabalhar um pouco o auto-perdão. Se perdoe por isso. A culpa não foi sua. Existe todo um sistema por trás desse mercado de parto e até de amamentação, né? A culpa não foi sua que você não conseguiu amamentar. Se livre dessa culpa, se livre desse peso, se perdoe. Existem outras formas de resgatar o vínculo e fortalecer o vínculo com esse bebê. Eu entendo que às vezes a gente idealiza, gostaria muito de ter tido uma experiência diferente, mas é possível sim acolher a sua história da forma como ela aconteceu e se perdoar. Você fez o que foi possível com os recursos que você tinha, né, com o que você podia naquele momento. Agora é trabalhar para fortalecer o vínculo com esse nenê de uma forma diferente, pelo olhar, pelo acolhimento, pelo toque, pelo banho, pelos cuidados, pela brincadeira, ou depois que a criança cresce, né, com uma criação respeitosa, uma criação com apego, tá? Então, essa experiência ela pode sim ser trabalhada de agora em diante, sabe? Não você ficar se martirizando pelo que aconteceu, pelo que deveria ter acontecido ou como foi. Uma coisa que, se você é gestante, se você está nesse processo aí de se informar, se fortalecer, se empoderar, faça uso de um plano de parto. Tenha esse documento, leve esse plano de parto com você. Tem modelos na internet, se você precisar, você pode entrar em contato comigo, que eu compartilho também. Se você puder, tiver condições, abra mão de um enxoval bonitinho para ter o acompanhamento de uma doula. Independente da via de parto que você tenha escolhido, se você escolheu, ciente de todos os riscos, ter uma cesárea, tudo bem. Tem uma doula, a doula ela pode te ajudar também a passar por essa experiência de uma forma mais respeitosa. Parto humanizado não é só parto natural, tá? Ele também é um parto cesárea em que você vai ter os seus desejos respeitados, atendidos, em que você vai ser acolhida com humanidade nesse atendimento, não só como mais uma, não só como mais um número, tá bom? E também uma consultora de amamentação, que ajuda muito. Às vezes a gente acaba no desespero daquele nenê chorando, né? Abrindo mão e dando mamadeira, oferecendo fórmula, sendo que tem sim outros caminhos. Não deixa virar uma bola de neve, não deixa chegar a um ponto em que não tem mais retorno, sabe? Chegar a um desmame. Então, o quanto antes, se você, ao menor sinal de dificuldade, procure uma consultora de amamentação, que ela vai ajudar muito. Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês colocaram e aí eu vou falar um pouquinho sobre nossa convidada especial. Deixa eu ver aqui. Paty falando, a pujudura descobri na hora. Você que me orientou. Foi, né, Paty? A Paty eu fui visitar na maternidade assim que o bebezinho nasceu. E eu consegui orientar um pouco sobre esse momento. Foi lindo, foi super marcante. A Paty é uma história bem marcante comigo, né? Uma amiga, assim, que eu fui acompanhar na maternidade. E fez grande diferença, principalmente nas minhas escolhas da carreira, né? Resolvi mudar de carreira depois até que eu fui vê-la. Raquel falando, eu recebi esse corte, sinto muito, Raquel. Eu sinto muito mesmo por essa experiência, porque é uma violência obstétrica, né? Não é necessário. São raríssimos os casos, hoje em dia não se faz mais isso e isso acaba prejudicando, né, a vida da mulher. A médica perguntou se poderia fazer o procedimento. Mas naquela hora você é super vulnerável, né? Deitada na maca, você não tem muita escolha. Você tá lá no hospital, você acaba recebendo ocitocina sem querer, você acaba
recebendo essa episiotomia sem querer, enfim, você fica à mercê, você fica completamente vulnerável depois que você entrou no hospital, né? Muito bem, então dei uma pincelada aí sobre o que eu queria, mas agora eu quero abrir espaço para compartilhar essa live com uma mulher muito guerreira que eu admiro muito, chama Sheila. Em algum momento das nossas vidas a gente trabalhou junto lá fora e ela tem 2 filhos já, ela vai contar um pouquinho da história para vocês. E ela teve um parto normal depois dessas 2 cesáreas. E recentemente, acho que o Luca tá aí com 15 dias, alguma coisa assim. Sheilinha, você tá por aqui? Levanta a mão aí se você tá olhando. Vê se você consegue solicitar, ou se eu consigo achar aqui em algum lugar sua solicitação de participação. Deixa eu ver. Senão você vai ter que sair e entrar de novo, tá? Para solicitar essa participação. Ali, achei. Vamos ver se agora dá certo. Raquel comentou, o bebê dela nasceu com 4,760 kg. Bebê grande não é indicação de cesárea e mesmo assim também não é indicação de episiotomia, tá? Então, sinto muito, de fato, por você ter passado por isso, mas livre-se dessa culpa, você foi uma vítima e o foco é daqui pra frente, legal? Olha quem tá aqui com a gente, Sheilinha, seja bem-vinda. Não acredito. Gente, ela acabou de ter o nenê, ela se deu o trabalho aí de se arrumar, de se pentear, de passar um make. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui, porque eu não tô te ouvindo. Tá. Vou ter que trocar. Eu tô sem fone, não sei se tá ruim. Não, é que eu tô de microfone, peraí. Tá. Que meu celular, o fone é embaixo, aí se eu colocar o fone, eu não consigo deixar o celular parado. Não, agora eu consigo te ouvir, porque eu tava com o microfone, eu tô chique bem, agora eu tava com o microfone de lapela. Tô vendo, eu tô admirada aqui, tô admirada. Fiquei super feliz de te ver assim, falando tão... Obrigada. Fiquei muito feliz de te ver falando com muita propriedade sobre tudo que a gente estuda, né? Por muito tempo, assim. Pois é. Obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra ter você aqui. Tem umas olheiras aqui, porque hoje o Luca tá com 15 dias. 15 dias, olha só. Tá com 15 dias e essa noite foi desafiadora, então tem umas bolsas de olheiras aqui. Natural, como toda mãe. Eu adoro mostrar a vida como ela é. Maternidade real, né? Maternidade real. É isso, sem romantizar. Isso aí. Sheilinha, conta pra gente um pouco da sua história. Você já tem adolescentes, né? E aí pôde vivenciar uma experiência diferente. Me dá um desespero quando eu falo isso. Lindos, por sinal. Obrigada. Não tem como começar a falar do Lucas sem falar... minha filha entrou, ó, foto aqui, momes linda, né? Eu paguei ela para fazer isso. Brincadeira. Não tem como falar um pouco de parto sem falar das experiências anteriores, né? Foram elas que me trouxeram pro momento onde eu tô hoje. Né? Eu engravidei, eu tive uma primeira gestação não planejada e não desejada aos 17 anos, né? E eu descobri, e poucos dias depois, não era planejada nem desejada. E logo depois que eu descobri, eu tive um aborto espontâneo. E eu comecei a sangrar muito, né? Na época eu era noiva, meu noivo me levou para 3 hospitais aqui do ABC e a gente não tinha GO de plantão disponível, eles estavam atendendo partos e eu tava, enfim, sangrando muito, com muita dor. E aí ele lembrou que onde ele trabalhava tinha uma ginecologista que atendia porta com porta, assim, né? E aí ele resolveu ligar para o segurança da empresa onde ele trabalhava e falou, ó, avisa essa médica da frente, conta que minha noiva tá sangrando, a gente acha que ela quer um aborto e tal. E essa médica me recebeu, assim, ela esvaziou o consultório dela, né, pediu para todo mundo remarcar e tal, e ela me atendeu com muito carinho, me acolheu, me ouviu, assim, foi muito cuidadosa comigo. E, de fato, eu acabei perdendo esse bebê, né, foi um aborto espontâneo. Mas, pelo acolhimento dessa médica, eu resolvi fazer dela minha ginecologista. Então, ela me acompanhou, passou a ser minha médica. Quando eu tinha 19 anos, eu engravidei do Gabriel, que é o meu filho que tem 16. De fato, de novo, não era uma gestação planejada, né? Mas ele foi muito desejado desde o momento que eu soube que estava grávida, assim.
E eu nunca tinha falado sobre parto, em nenhuma consulta a gente falou sobre parto. Era aquela coisa, entrava, pedia exame, levava exame, voltava com o exame, enfim, como é a maioria dos convênios, Uhum. né? As consultas de convênio. E, mas eu sempre falei, olha, eu quero ter parto normal. A minha mãe fez 2 cesáreas, minha mãe, ela assim, ela adora dizer que ela fez 2 cesáreas. E tá tudo certo. Sim, Uhum. ela foi satisfeita, né? Na minha gestação, ela chegou a entrar em trabalho de parto, mas acabou indo para uma cesárea intraparto. E da Uhum. minha irmã, ela nem entrou em trabalho de É. parto, assim, já foi meio que agendado, assim. Uma coisa que vale a pena E, comentar é que também naquela época a cesárea era luxo, né? Eram poucas as pessoas que tinham exato, acesso à cesárea, então era considerado era um bom status, né? Aqui, quem é do status. ABC, né? Se tiver alguém do ABC, na Neomater, é como hoje talvez um Einstein, assim. Nossa, nasceu Uhum. na Neomater, né? Então, Uhum. tinha aquela coisa de maquiada, penteada, arrumada, Uhum. de unha feita para o momento do parto, porque ia filmar, etc, etc. Enfim. Então, eu não tinha nenhuma referência de parto normal, assim, próxima. Tinha minhas avós. Uhum. Minha avó paterna teve 4 filhos em casa. Então, assim, com mais de 4 quilos cada um. Então, assim, tinha uma referência, mas eu não tinha esse diálogo com a minha avó nessa época. A minha avó nem Uhum. falava disso, porque era meio tabu, né? Uhum. E aí, quando o Gabriel, a data provável de parto dele era 12 de janeiro, só que dia 25 de dezembro eu entrei em trabalho de parto. E 25 de dezembro, gente, é para acabar com a ceia da médica, né? E É. aí fui para o Hospital Brasil, aqui de Santo André, um ótimo hospital, excelente hospital, agora é Rede São Luís. Liguei para minha médica, aí tive um exame de toque na admissão, bem dolorido, bem chato de ser feito. Minha médica chegou e fez uma cardiotoco. E aí só hoje eu sei o que aconteceu. Naquela época eu não sabia de nada do que estava acontecendo, ninguém me contava nada. Eu tinha 20 anos, estava super ansiosa, com muito medo, inclusive. Porque a Uhum. primeira coisa que me falaram é: o seu acompanhante não entra aqui. Aí começou Só as que eles não violências por aí, né? e me explicaram que ele não ia entrar no pré-parto, né? Me falaram que ele não ia entrar. E aí, para mim, ele não ia entrar no parto, inclusive, né? Então eu Uhum. comecei a chorar e falei: eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora daqui, me leve embora daqui, vamos para outro hospital e tal. Mas aí já estava com bastante dor. Bom, enfim, minha médica falou: olha, Sheila, você está com um 4 para 5 de dilatação. Só que o bebê está entrando em sofrimento fetal. Naquela época era esse termo que era usado, hoje são batimentos fetais não tranquilizadores, né? Para tirar um pouco do peso disso, né? Uhum. Porque quando você escuta seu filho está sofrendo, você não Nossa. pensa 2 vezes. Eu ainda falei para ela, falei, o que a gente pode fazer? Ela falou, Uhum. olha, aí olha a contradição que hoje eu sei, né? Ela falou, a gente pode colocar um soro e você vai ficar de 8 a 12 horas, 12 horas sofrendo, sentindo muita dor, Olha o e ele terrorismo. pode nascer com uma sequela, ou a gente pode fazer uma cesárea, eu faço um corte bem pequenininho, bem baixo, você vai No poder usar biquíni biquíni. de lacinho e vai ficar tudo ótimo com você. E eu falei, caramba, se ele tá sofrendo, corta na vertical, salva meu filho, né? E aí foi o parto do Gabriel. Assim, eu não posso reclamar que no momento do parto, tanto ela, quanto a anestesista, quanto a auxiliar, estavam ali focadas comigo. Não houve conversas paralelas sobre o churrasco, enfim, não Uhum. houve isso. Mas todo aquele combo, corte precoce do cordão umbilical, aspiração, colírio, pesar, medir, encosta o bebê 2 segundinhos no teu braço, Para os meus tirar braços foto. ficaram, aliás, meu rosto, né? Os meus braços ficaram amarrados o tempo todo, então eu não pude segurar Uhum. o Gabriel. O Gabriel nasceu, era 2h22 da manhã, eu só vi ver o Gabriel depois das 10 horas da manhã do dia seguinte, quer dizer, daquele dia, né? Mas fiquei quase Uhum. 8 Uhum. horas sem ver o bebê. E, enfim, passou. E aí, assim, eu preciso ser honesta e dizer que eu não tive nenhum problema com a recuperação da cesárea, né? Então, assim, por ter Uhum. 20 anos, acho que o corpo Uhum. ajuda bastante, então eu não tive nenhum problema, nenhuma complicação, não fiquei com muita dor, voltei às minhas atividades normais, assim, né? Porque eu não tinha rede de apoio, né? Era eu e o bebê, na época o pai dos meus filhos mais velhos trabalhava por hora, então ele teve que voltar a trabalhar. Então eu carregava a banheira, enchia balde, fazia tudo e não tive nenhuma complicação. 3 anos depois eu engravidei da Rafaela, de novo uma gestação não planejada, e voltei na mesma médica, que naturalmente era minha médica, e eu tava na alegria da ignorância de que foi tudo lindo, né? Então, e aí eu ouvi aquela frase super famosa, né? Uma vez cesárea, sempre Uhum. cesárea.
porque o seu útero vai romper, e etc e tal. E aí eu tava super conformada já, fui assim, super resiliente, não discuti com ela. Não tinha informação disponível naquela época. A gente É. já tinha internet, isso era 2007, mas assim, eu não tinha computador em casa, lan house com criança pequena. Não era tão fácil você falar sobre parto normal naquela época, né? Então, de novo, as informações não estavam ali tão frescas e tão fáceis de encontrar. Uhum. Então, lá fui eu para uma cesárea agendada, eletiva, marcada. O que hoje eu fico pensando, gente, que loucura, porque o ultrassom ele pode ter uma margem aí de 2 semanas para mais, para menos. Então, assim, minha filha podia Uhum. estar com 37, ela podia ter tido algum desconforto respiratório, ela podia ter. Enfim, Deus foi muito generoso porque não aconteceu nada. Mas hoje eu fico. Agora nem tanto, mas antes eu ficava, meu Deus, eu submeti minha filha, é uma cesárea eletiva, agendada. Aí vem a culpa, né? É minha culpa, né? Mas enfim, ela nasceu. Aí na cesárea dela, sim, eu tive mais complicações, porque anestesia eu tive reação, eu precisei de oxigênio durante a anestesia. Depois o corte em cima de corte foi muito doloroso, a recuperação. Retirada de ponto foi extremamente dolorosa. Depois eu tive um cisto que ficou, né, na linha da cesárea, que só depois de quase 10 anos eu fui sentir dor e tirar. E andei curvada quase 40 dias, que eu tinha medo de ficar ereta, porque parece que a pele Uhum. repuxa mais, fica mais sensível, enfim. Então, Uhum. então não foi um puerpério difícil, porque assim, eu não tive nenhum tipo de depressão, eu não tive nenhum tipo de Uhum. melancolia, mas eu sentia muita dor. Então foi muito difícil cuidar de um bebê com tanta dor, Uhum. né? Bem, eles cresceram saudáveis, enfim, eu me casei de novo e não queria ter filhos. Não, isso já estava pré-determinado, né? A gente já tinha um casal aqui, tava tudo certo. E em 2009, 2003, 2007, 2013, uma amiga postou sobre o renascimento do parto, o documentário, e eu assisti. O filme E que aí muda a vida, né? não caiu uma ficha, né? Caiu um orelhão, para quem é da minha época, né? Caiu um orelhão inteiro. E os meus filhos estavam assistindo comigo e eles pediram para ver o vídeo de parto deles logo depois. E aí, assistindo aquelas cenas e comparando com o filme, eu comecei a chorar e pedir desculpa para eles. Porque eu falava, olha, desculpa, mamãe, fazer vocês. Olha, me emocionei, desculpa. Desculpa, mamãe, fazer vocês passarem por isso. Porque eu fiquei imaginando eles lá naquele berçário, se esgoelando de chorar. E ninguém acalentando aquelas crianças, né? E eu fico pensando, hoje estudando um pouquinho de neurociência e tudo mais, o que isso provoca no inconsciente dessa criança que ela leva para a vida adulta, né? De que quando ela mais precisa, ninguém vem. Você é psicóloga melhor que eu, sabe que isso tem uma consequência, né? Uhum. E aí eu me culpei muito, muito, muito. E assim, aí eu comecei a estudar trabalhos, eu comecei a ler sobre o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, eu comecei a ver trabalhos divulgados, eu comecei a seguir médicos humanizados, o coletivo Nascer, na época não, acho que nem existia, mas a Ana Cris Duarte, que é uma Uhum. das precursoras aí que Pioneiras. começou a falar disso, pioneiras, enfim, comecei a devorar todos os conteúdos que ela colocava. E a minha intenção não era nem para engravidar de novo. Eu passei a ser a chata do parto normal, né? Então, todas as minhas amigas que engravidavam, eu falava, olha, vai ler sobre isso, estuda sobre isso. Tá com medo da dor? Tudo bem, se você quiser fazer uma cesárea, mas espere então em trabalho de parto para saber que Uhum. seu filho Uhum. tá na Tá hora dele pronto. nascer, né? É o pulmão dele maturado que manda uma mensagem, né? O Uhum. surfactante que manda uma mensagem para o cérebro que diz, ok, desencadeia a reação hormonal porque você está pronto para respirar, Uhum. né? Então, e ninguém te fala isso, o médico não Não. fala isso para você, que é o pulmão do seu filho pronto que dá o start para ele nascer. Porque eu acho que se a gente soubesse que é o pulmão que starta tudo, e quando a gente agenda, a gente pode ter um pulmão imaturo, nosso filho pode ir para UTI, ter Uhum. problema para respirar, eu acho que nenhuma mãe em sã consciência marcaria uma cesárea. Tá. Que coisa? Ele fez cocô? Tá bom. Mas tô com a tia aqui, tô com rede de apoio hoje aqui. Legal. E aí, desculpa, gente. E Imagina. aí, enfim, comecei a me informar. Aí falei, poxa, um dia eu vou largar tudo e vou ser doula, porque eu acho que eu vou cicatrizar a minha ferida ajudando outras mulheres a terem partos respeitosos, independente da via de parto. Aliás, assim, Uhum.
quando eu falo via de parto, eu me confundo um pouco, porque para mim, parto é parto normal e natural, cesárea é cirurgia. Né? Então, independente da escolha da via de nascimento que essa criança tenha, que seja respeitoso, né? Mas aí, quando a gente acha que programa a vida, quando a gente acha que controla tudo... Veio um positivo, depois de 10 anos de relacionamento, veio um positivo, e aí eu surtei. Eu surtei porque, assim, carreira tava super num momento, assim, de quase de virada, estabilizada, filhos adolescentes que não dependiam de mim para quase nada. E, de repente, eu falei, cara, começar tudo de novo, que desespero. E aí eu preciso ser muito honesta. Eu realmente passei uns 2 meses sem aceitar a ideia de estar grávida de novo, né? Primeiro porque eu sabia que eu não ia ter um parto normal pelo convênio. Isso para mim já era uma sentença. Eu não queria ter uma terceira cesárea, então isso também era uma certeza que eu tinha. E eu tinha muito medo da reação do Edu, que é o meu marido hoje, porque ele falava, eu não quero ter filho, não sonho em ter filho, não sonho em ser pai, a gente tem seus filhos. Meu, ele pegou, quando a gente ficou junto, a Rafa tinha 2, o Biel tinha 5. Então ele criou junto comigo essas crianças, né? Eles têm um pai muito presente, mas eles têm esse padrasto muito presente também. E aí, bom, depois de que a ficha caiu, eu liguei para uma amiga minha que teve um parto lindo com uma médica de São Paulo. Inclusive, uma delas acabou de entrar aqui na live, a Cecília, a Felícia, perdão, que me indicou também uma ginecologista lá em São Paulo. Eu fui, adorei, maravilhosa, só que particular, e eu não estava planejada, eu não tinha me planejado para ter esse bebê com uma equipe particular, né? E aí, quando a gente pegou a prévia, viu o reembolso de convênio, as coisas não encaixavam no nosso conta não fecha. Não fecha. Se você não se programou, não fecha. Mas aí depois eu até tentei com o Coletivo Nascer também, mas o esquema coletivo para mim não atendeu, porque eu queria ter um momento com o meu médico, só meu. Eu queria alguém que acolhesse todas as minhas inseguranças, todas as minhas dúvidas. E aí eu comecei a frequentar roda de gestante para falar das minhas angústias, dos meus medos. Foi nessas rodas que eu entendi que o Luca não tinha a missão de curar a minha ferida. Então eu não podia colocar em cima dessa criança uma responsabilidade tão grande de me curar, né? Essa criança, ela tem uma vida, é um ser independente, né? Então ela tem uma história dela. E ela ia chegar como ela deveria chegar. E aí, finalmente, aí tem uma coincidência muito engraçada que eu preciso contar, que quando eu fui pegar o beta-HCG para confirmar a gravidez, tinha uma médica no plantão. E toda vez que você vai no plantão de um PS, grávida, sempre pergunta, né? Ai, quantas gestações, quantos filhos, quantos partos, né? E eu já tava de saco cheio de responder essas perguntas, né? E aí ela, super simpática, perguntou, né? Quantas gestações? Eu falei, essa é a 4ª. Aí ela falou, quantos filhos? Eu falei, 2. Ela falou, um aborto. Eu, tipo assim, né? Aí ela falou, e quantos partos? Eu falei, nenhum. Aí ela me olhou e falei, cesárea não é parto. Aí, e eu grossa, assim, bem grossa, né? Porque você fica meio gato escaldado, assim, né? Paciência. E aí, e ela foi super simpática, assim, ela foi super querida. E o Edu, que era o cara que não queria ser pai e tudo mais, estava todo feliz, sorrindo. E eu falava, meu, quem é esse cara? Abduziram meu marido. O que tá acontecendo, né? E, bom, enfim. Eu já estava com quase 5 meses quando eu comecei a frequentar essas rodas de parto. E aí, numa dessas rodas de parto, era sobre constelação familiar com uma médica ginecologista e obstetra, que também era consteladora familiar. E como é um assunto que eu também estudo, eu fui nessa roda. E era a mesma médica do beta-HCG. Aí eu falei, pera, tem alguma coisa aqui. E ela ia passar a fazer parte da equipe desse espaço. Junto com uma enfermeira obstétrica, elas iam começar esses atendimentos para as mulheres aqui no ABC, que ainda não tem muito, enfim. E aí eu falei, cara, eu vou marcar uma consulta com ela. Eu marquei uma consulta com ela e foi, assim, sensacional. Eu fui super acolhida. Eu já sabia de todos os riscos de ter um parto normal depois de 2 cesáreas. Por conta de ter 13 anos quase de intervalo da última cesárea, era como se tivesse uma cesárea só. E elas super bancaram comigo, falaram, não, se você banca, a gente banca. E aí foi onde a gente começou a pegar coisas assim, carrinho de segunda mão, de terceira mão, a banheira não precisava ser aquela que tem um suporte, que você nunca usa aquele trocador na vida. Não, gente, o terceiro filho é uma bênção, assim, porque o primeiro filho... muito mais prático.
uma pensa que ela brinca que ela fala assim, que o primeiro filho você não deixa ele chegar perto da terra porque suja. O segundo, você até deixa brincar na terra, desde que não põe na boca. O terceiro, se comer terra, você não faz janta. Então, é mais ou menos esse esquema, assim. Você vê que o bebê não precisa de nada daquilo que a gente faz. Ele não precisa de lembrancinha, ele não precisa de bem-nascido. E, assim, não tá errado fazer, tá? Acho que fique bem claro, não tá errado fazer. Se você tem condições de investir nisso, ótimo. Mas priorizar isso, em vez de ter uma equipe, hoje eu falo, gente, vende seu carro, mas tem uma equipe. Porque foi o melhor investimento que a gente fez. E, assim, desde que a gente sentou com a enfermeira obstétrica, com a ginecologista e conversou, o Edu falou, cara, a gente vai pagar com gosto, a gente vai tirar da aplicação e vai pagar, mas a gente vai pagar. Porque você merece um atendimento desse. Toda mulher merece ser atendida dessa forma. E individual, né? Você não é mais um número numa esteira, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí foi assim que eu encontrei minha equipe. Já tinha uma doula desde o começo. Mas porque eu tenho... Enfim, foram 6 anos estudando aí sobre parto. Então, eu não demandava muito da minha doula. Então, ela super entendeu isso. E quando eu mais precisei dela, que foi na hora do parto mesmo, do trabalho de parto, ela estava aqui, super ponta firme. Eu tô fazendo os relatos ainda, já fiz um para ela, já fiz um para anestesista. Tô super acompanhando, tô amando. Pois é, tô começando a escrever, tô achando que vale a pena dividir, porque foram relatos assim que me fizeram ter coragem de enfrentar, né? Porque eu não sabia, eu fiz até uma sessão terapêutica com uma psicóloga uma semana antes do Luca nascer, porque eu tava com muito medo, porque era um terreno desconhecido, né? E como eu sou muito controladora, e quero estar muito no controle das coisas, para mim, andar por um terreno onde eu não tinha controle era extremamente aterrorizador, assim. Então, eu tinha pesadelos com parto e tal, enfim. E assim, eu tinha uma expectativa que eu ia ter um parto natural. Vamos ver. Shelinha tá guardando, tá conectando de novo. Oi, travou tudo aqui. Travou tudo aqui também. Pena, eu não conseguia gravar a anterior. Então, aquela primeira parte, eu vou ver se eu consigo recuperar de algum jeito. Menos no YouTube certo. Não vai dar para colocar, vai ficar só no Instagram. Vou recuperar aqui da onde a gente parou. Você estava contando da sua experiência, né, que você teve com a sua equipe, com essa médica e principalmente dessa sessão que você teve com essa psicóloga que te fez cair algumas fichas também, né? Fez. E aí era uma terapia específica para traumas, né? Então tinha um trauma ali, né, das 2 cesáreas e tinha um medo de percorrer esse terreno, enfim. Mas a sessão foi ótima, assim, e eu voltei para casa mais confiante. E eu tava com 39 semanas e no dia que eu completei 39 semanas, eu entreguei todas as coisas do meu trabalho e falei, bom, agora eu vou me fechar e vou me concentrar no parto, né? Então, a minha enfermeira obstétrica falava, cara, faz coisas que te dão prazer, relaxa. E eu falava assim, isso é balela, eu gosto de trabalhar, né? Eu me sinto bem. Me dá prazer trabalhar. Peraí que tem um pacotinho aqui que eu acho que tá querendo comer. Tira o cobertor dele aqui. E aí Participação especial do Luca. O Luca chegou aqui, ó. Oi, Luca. Pacotinho lindo da mãe. Deixa eu só colocar ele aqui pra mamar, peraí. Pacotinho de amor, meu Deus. Esse veio pra zonear tudo. Porque eu tava lá falando, nossa, não sei como eu vou viver sem meu trabalho. Agora eu tô aqui pensando, meu Deus, como é que eu vou voltar a trabalhar? As prioridades mudam, os valores mudam. Muda tudo, né? Aí, bom, enfim, eu achei que meu parto ia ser rápido, que ia ser tranquilo, que eu não ia precisar de anestesia, porque eu sou muito forte. Sim. E que eu aguento tudo. E que, nossa, a cereja do bolo ia ser o períneo íntegro, assim, ia fazer aquela foto assim com a equipe e esfregar na cara da minha primeira médica, assim, né? E aí eu entendi que na hora do parto você entende que não precisa de nada disso, quanto mais você controla, pior é. Eu fiquei 12 horas tentando controlar tudo que eu estava sentindo e assim, a gente já chegou em casa, a gente já foi para o hospital já em fase ativa,
mas a fase ativa se arrastou por quase 12 horas por conta desse controle meu Sim. de querer fazer de um jeito ideal, que ficasse bonito, né? E parto não é isso, né, gente? Parto É é quase entrega. animalesco, assim, né? Isso. É É o teu instinto mais visceral, é primitivo ali. entrega. É uma fêmea. Não adianta você querer ficar. Eu não tinha nenhuma vaidade de ficar bonita, penteada, nada disso, mas eu queria estar Uhum, no controle das coisas. uhum, E a minha equipe foi muito incrível, assim, só tinha mulher na sala, coincidentemente, mulheres de personalidade muito fortes, assim, mas elas me deixaram um ambiente tão tranquilo que, assim, meu marido fala, amor, a gente se conversava com os olhos. Então, em nenhum uhum, momento eu me desesperei, em nenhum momento parecia que algo não estava. E realmente a gente não teve nenhum problema, mas o Luca estava com a cabecinha um pouco mais à direita do que ele uhum, deveria, né? Eu tive um problema de nervo ciático no último mês, eu tive que ficar deitada porque eu não conseguia andar. Então, eu não consegui fazer os exercícios de posicionamento dele, né? Os spinning babies que eu pratiquei quase um mês inteiro. E aí ele estava com a cabecinha direita. Então, toda vez que vinha uma contração, a cabeça dele pressionava a minha pelve de uma maneira errada. Então, eu sentia muita dor. uhum, Uma dor totalmente suportável, assim, não é a dor uhum, da. Não parece que você vai morrer, nada disso. uhum, uhum. Eu tava imaginando uma dor da morte, né? Mas não Sim. era. Era uma dor suportável. Dói muito, mas é Uhum, suportável. E aí vem a doula, né? Com aqueles cheirinhos, com massagem, com todos os alívios não farmacológicos para você não sentir dor. Então foi muito tranquilo essas 12 horas, mas foram cansativas, porque a gente fez muita uhum, manobra durante 12 horas para o Luca poder encaixar. Então, assim, uhum, essas mulheres foram incríveis. Elas desencaixaram a criança para reencaixar a criança. Então, uhum, você ter uma doula, uma enfermeira obstétrica, que é a famosa parteira urbana, ali atuando, e mais do que isso, você ter uma médica, né, uma obstetra, que tenha a capacidade de deixar outras pessoas agirem numa coisa que talvez ela não é a especialista, porque na faculdade não estão ensinando spinning babies para uhum. ginecologista, né? Humildade, O né? médico tá o médico tá ali para fazer se algo sair do padrão, Isso. ele entra com o conhecimento mais técnico dele, né? Uhum, E a minha médica, ela teve essa decência, essa humildade em uhum, deixar a parteira fazer a parte dela enquanto a gente estava sem nenhum tipo de risco. uhum, Né? Então a doula e a parteira ali num rebozo, fazendo todas as manobras. E aí eu comecei a chorar porque eu pedi anestesia. Porque eu estava cansada, eu estava dormindo um pouco, né? Eu estava uhum, 12 horas já sem comer, com muita azia. uhum, Deu problema no meu protocolo do hospital, não liberavam medicamento para mim, porque meu nome estava com uma letra errada no sistema. Para mim, isso para mim foi uma violência. Nossa. Você está com É, dor é, e você não recebeu um remédio, porque o sistema não é isso aí. libera o remédio. Então, eu É isso aí. fiquei passada, assim, mas enfim. E foi no mesmo hospital que eu tive meus dois primeiros filhos, que eu voltei lá e falei, eu vou voltar lá e vou ter um parto Uhum. normal lá. Que é pra Pra falar, ó, sambar na cara da sociedade. ó, entendeu? Ainda saí de lá com o bebê fazendo símbolo de vitória ainda, né? Pari nesse hospital, que só tem cesárea. E assim, eu pedi anestesia chorando, e aí foi quando a minha médica falou assim, não é demérito nenhum pedir anestesia. Uhum, O parto, ele precisa ser uma experiência bem vivida, ele precisa ser uma experiência positiva. Se começar a sofrer, não vale. Então, uhum. assim, se você tem anestesia à tua disposição para aliviar, que é uma analgesia, né? Você Isso. continua sentindo tudo, mas com menos intensidade. Uhum, E é por isso que eu fiz um post para anestesista, porque ela foi, assim, cirúrgica na dosagem, na forma de aplicação. Eu ganhei ali quase 2 horas de fôlego para descansar um uhum, pouco. Sim. E quando eu entrei no expulsivo, eu já não estava mais sob efeito de anestesia. Então, eu senti Uhum, todos os movimentos do Luca. E uhum. senti todos os movimentos de uma é louco, assim. Eu não É consegui isso. escrever relato de parto ainda porque eu comecei a engasgar e saber que o meu corpo funciona, meu corpo dilata, né? Na segunda gravidez ela falou assim, ah, seu filho não vai encaixar porque seu corpo sabe que a saída é na cicatriz. E eu acreditei nisso, né? Então, como isso, como mulher mudou, assim, você se sente mais capaz de tudo e qualquer coisa, né? Uhum. Como mãe, você se sente uma leoa mesmo, mas quando É você isso. consegue ativamente dar à luz, sabe? Trazer seu filho, né? Foi assim, foi surreal, assim. Tanto que eu falei para Edu, falei, olha, eu não sei o que vai ser da gente, mas se Deus mandar mais um, eu quero outro parto normal, porque assim,
Dói E mesmo, passa. né? Mas é a dor da vida, cara. E assim, passou o bebê, acabou a dor. É É isso, acabou. instantâneo, assim, ó. Uhum, Aliás, eu achei até no. Eu acho até que o expulsivo eu não senti dor. Eu uhum, senti ele passar, mas eu não senti dor. Então, uhum. assim, as contrações foram de fato Sim. dolorosas, mas são suportáveis. Eu fico Uhum. pensando assim, Deus não daria uma dor maior do que a gente poderia suportar, né? A natureza é tão perfeita, gente. Duas célulazinhas formam um bebê É. inteiro. Eu li uma Por que que a frase gente... esses dias que foi muito marcante para mim, né? Que fala sobre a dor da contração, que é a dor da despedida, como se o corpo estivesse abraçando aquele bebê e toda despedida é dolorida, né? O corpo está se É despedindo isso. do neném. E eu vou falar, eu tinha medo de não amar o Luca, porque assim, eu já tenho dois filhos, né? A gente já tem uma relação estabelecida. E eu escrevia para o Luca e falava, filha, mamãe te ama, mas eu não sentia isso. E eu falei isso para minha médica uma semana antes. Eu falei, Ale, eu tô com muito medo de não amar o Luca. Eu tô com medo de olhar para ele e não querer amamentar, porque eu não consigo imaginar uma criatura plugada em mim de novo, Uhum, né? E aí ela falou assim para mim, eu tive diabetes gestacional, né? Ela falou, uhum, Sheila, você controlou sua diabetes sozinha com a alimentação. Você está investindo o que você não tinha numa equipe de parto humanizado. Você uhum, já ama essa criança e não sabe. Isso já é uhum. amor, né? Ela falou, o resto, vamos esperar ele nascer, não se cobra. E eu Isso. achei tão legal, porque assim, uma médica te olhar desse jeito, né? Uhum. Então, eu não consegui escrever o texto dela ainda também, porque para mim ela é muito surreal de maravilhosa, mas eu vou escrever o relato dela ainda. E o vínculo com o bebê, ele é construído, né? Esse também é um mito. Muita gente acha que vai, nossa, ter aquele amor louco assim que o bebê nasce. Isso nem sempre é real, nem sempre acontece. O vínculo é construído com intimidade, com conexão, com tempo, com o dia a dia, né? Mas sentir ele saindo e pegar ele e Uhum. colocar e ele mamar já de cara, assim, e a gente trocou aquele olhar, assim, ali eu falei, cara, por que que eu demorei 10 anos? Por que que não veio antes, né? Por que que eu só Não tenho dá pra três? imaginar, não dá pra imaginar a vida sem ele mais. E assim, tive 5 lacerações, porque o Luca ele veio com a mão assim, ó. Ele tava Uhum. assim. Então, quando ele passou e o cotovelo fez um estrago, eu já nem senti na hora. E aí, a minha ginecologista super fofa explicou, falou, olha, teve uma laceração, todas, teve uma de segundo grau, mas todas de primeiro grau. Ela falou, mas a gente vai Uhum. suturar para você não sentir Uhum. dor, nem incômodo e tal. Então, assim, foi tudo muito explicado, foi consensado. Eu Uhum. achei incrível porque ela chamou meu marido e falou, ó, vem cá, tá vendo o que eu tô fazendo? Ó, tá vendo aqui, Uhum. ó? Para você acompanhar em casa a evolução desses pontos. Uhum. Que não é episiotomia, foi uma laceração Não é natural glutamia. Gente, que o bebê eu que fico pensando fez. que assim, laceração é assim, eu acho tipo uma estria, vamos pensar assim, é um Isso aí. espacinho que teu corpo precisou abrir para passar. Uhum, E por mais que você tenha que suturar, não é profundo. A uhum. episiotomia é um corte que corta tecido muscular. Isso, é isso aí. Você não recupera a fibra muscular, Uhum, né? Então, quando a pele dá uma estirada, ela não perdeu a fibra ali. A episiotomia, ela rompe uma fibra. E uhum. detalhe, né? Se dá um piquezinho pequeno, quando o bebê passa, aquilo lá aumenta muito. É isso, Então, é isso. assim, eu tinha muito medo disso, mas eu sabia que minha equipe jamais faria isso. Então, Uhum, e assim, não tive nenhum problema com os pontos, segui todas as recomendações da minha ginecologista, da minha doula. A enfermeira obstétrica veio aqui numa consulta pós-parto, fez laser terapia, me explicou sobre a amamentação, eu já tinha amamentado 2, mas ela me explicou tudo de novo, porque assim, é uhum. quase que uma primeira vez de novo, Sim. né? Então, me lembrou da pega, me ensinou a fazer uma tipoinha, assim, porque o peito Uhum. estava muito cheio. Cara, eu fiquei pensando, aí depois eu fiquei, caramba, por que que eu não tive tudo isso antes, né? Por que que... E aí tem uma grande amiga minha que trabalha comigo e a gente fala muito de desenvolvimento humano, e ela fala assim, você fez o melhor que você podia com o conhecimento que você tinha, Isso, é ponto. isso aí. Com os Então, recursos que você tinha naquele momento. assim, eu me perdoei pelas cesáreas, porque não era minha obrigação de saber, Uhum, né?
Mas eu também perdoei a médica, porque eu entendo que o convênio faz isso com o médico mesmo, né? O que os médicos recebem pelo convênio acabam fazendo com que eles tenham que fazer isso, né? Então, organiza o consultório de segunda a quinta, faz parto na sexta e dá alta segunda de manhã. Teve um poder... médico, um ginecologista que eu fui, na época que eu estava nessa loucura atrás de um médico que me apoiasse, que falou exatamente isso. Ele falou, olha, sua filha vai nascer no meio do Natal. Quanto você acha que o plano vai dar para esse profissional largar a família dele na ceia para ir te atender? E aí eu entendi o lado deles. E ok, sim, né? Sim. Mas tem que ser uma escolha mesmo. E a pessoa tem que falar por escolha, por amor. E quando você vê um médico que recebe R$40 por consulta, você entende porque ele faz consulta de 10 em 10 minutos. Isso. Eu não quando você vê que pro plano de saúde por conta disso também. Ele recebe R$400 por um parto para ficar 12, que nem a minha equipe ficou 16 horas comigo. Então, assim, também não é só amar a profissão e amar aquilo, né? Tem que pagar a conta no final do mês, a conta tem que fechar. Então, eu acho que a nossa briga agora não é claro que é por partos mais humanizados, mas a nossa briga ela não é com os médicos, eu acho que a nossa briga tem que ser com os planos, sabe? Porque é o plano que por trás está ali capitalizando de uma forma e ganhando muita grana e repassando muito pouco para esse médico. E esse médico não tem nenhum estímulo para ser humanizado. Né? Eles saem da faculdade sem essa questão da humanização. Né? Eles chegam no SUS sem nenhum tipo de aparamento, de aparelho, de medicamento. Esses caras não dá para ser humanizado se você não tem recurso. Então, eu acho que a nossa briga ela não é com o médico, eu acho que é com quem cuida do SUS, que eu acho que o SUS ele é incrível e ele está aí para ser usado. A gente vê o Sofia Feldman em BH, que é um SUS que funciona e que é perfeito. Você vê mulher de BH que tem planos caríssimos e vai parir lá no meio da comunidade do Sofia Feldman por ter um atendimento que funciona. Então, nossa briga tem que ser com isso, com o governo, independente da posição política, tem que ser uma briga com o governo, para que a gente tenha mais Sofias Feldmans por aqui, para que todas as mulheres tenham acesso a essa rede, e para os convênios também remunerarem melhor esses médicos, para que eles possam ter aí a vida que eles querem ter, financeiramente falando, mas que eles possam prestar um atendimento mais humanizado. E acho que de tudo isso fica que o meu parto ideal, ele não aconteceu, mas aconteceu um parto real muito melhor. É isso. Foi o parto que eu precisava para ressignificar tudo, assim. Se fosse um parto liso, aliás, foi um parto liso, mas se fosse um parto rápido, se fosse um parto sem laceração, sem anestesia, era só um parto para os outros verem. Não um parto que eu precisava viver. Então, eu precisei viver 12 horas de controle para entender que parto é deixar ir. Né? Que é portal mesmo. Fecha o olho e atravessa, né? E o bom de você ter uma equipe com você desde o começo é que as pessoas sabem exatamente qual é o seu gatilho. Porque na hora que o Luca já estava há muito tempo, foram quase 3 horas de expulsivo, né? E quando o Luca começou a querer ter um batimento cardíaco, caiu quase nada, que a equipe falou, bom, o bebê vai ficar cansado, são 3 horas de expulsivo. Eles chegaram de uma forma muito... Se eles falassem assim, olha, Sheila, então, agora, eu ia falar, né? Não, ela foi lá ter o gatilho. A enfermeira falou assim, a enfermeira falou assim, o Edu não saiu de perto de mim o tempo todo, ele partejou junto e tal. A enfermeira falou, Edu, agora você vai lá e fala com a Sheila sério, que o Luca precisa nascer. Ele tá no canal já, ela precisa fazer força agora, sentir e fazer. Aí o meu marido chegou assim, super fofo, amor, agora o Luca tem que nascer. Aí a enfermeira, contando depois, ela falou, putz, vai ficar, o trabalho sujo vai ser meu mesmo, vou ter que ir lá dar uma chamada nela, né? Dá um chacoalhão nessa mulher. Ela virou pra mim e falou desse jeito, ela falou assim, Sheila, tá tudo certo. Dilatação total há muito tempo. Luca tá posicionadíssimo, pronto pra nascer. Só que assim, já tem muito tempo que ele tá aí. E a anestesia faz isso mesmo, ela dá uma retardada, né? Por mais que seja bem administrada, ela dá uma retardada. Aí ela falou assim, cara, o Luca precisa nascer. E só você pode fazer isso. Porque eu não quero te levar pra uma cesárea. Cara, quando ela falou isso, eu falei, foi aí que de verdade saiu o racional e entrou o animal para o Luca nascer. Ou também, agora o controle tá comigo? O controle tá comigo agora? Então, peraí.
o Luca, ali eu soltei tudo em 3 contrações, o Luca nasceu, assim. E foi a coisa mais linda da vida. E é a coisa mais linda da vida. E no dia seguinte eu tava assim, não, porque no próximo filho, a gente vai fazer. Aí meu marido olhou assim pra mim, tipo, vamos devagar? Eu falei, mas isso foi muito bom. Foi muito bom. É Então, isso assim, aí. a dica que fica é menos enxoval fora, mais equipe particular, se você tiver condições. Menos é mais, o bebê só precisa de você, do seu Uhum. peito, de colocar roupa. Tem gente que já monta um arsenal, a gente vai comprando conforme vai precisando, Isso, conforme o bebê sabe? foi crescendo, né? Grupo de desapego tá aí para um monte de coisas pra gente Uhum. não fazer esse consumo desenfreado. Aceita a doação, né? A Doação roupinha total, batidinha até assim. melhor. É isso, assim, de novo, eu não tive como fazer enxovais grandiosos das outras 2 vezes, nem quarto, nem muita coisa assim, porque a situação era bem desafiadora. Mas dessa vez eu tinha condição de fazer um quarto dos sonhos, o chá dos Uhum. sonhos. Uhum. E eu fiz tudo assim, caseirinho, Uhum. mas paguei a equipe e pagaria 3 vezes mais se tivesse, porque Uhum. foi sensacional. E sair do hospital andando, sem dor, com meu filho Uhum. no colo, e olhando para todas aquelas pessoas aquelas enfermeiras que te olham assim, nossa, o seu útero não rompeu. Porque tem uma galera bem Nossa, não, desatualizada, você né? vira um ET, né? É. Ah, E é assim, aquela mulher que tá tentando normal. não, e depois as pessoas foram perguntar pra minha médica no dia seguinte, e a moça Uhum. das cesáreas conseguiu ter normal? Então, Uhum. e a minha médica falou, pariu lindamente, foi um parto mais Uhum. liso do que muito parto que a gente faz por aí. E a minha enfermeira obstétrica falou, eu não tenho medo nenhum de atender mulheres que buscam um VBAC, né? Porque Uhum. essas mulheres querem parir É e elas isso. vão parir. Então, É assim, isso. tem muito profissional com medo de atender, né? Parto depois de cesárea. Mas eu não sei se eu falei demais, eu não sei se eu me alonguei muito, não sei se eu fugi do assunto, mas eu só queria deixar essa mensagem de que vale muito a pena. O Luca não tinha a missão de curar as minhas feridas, mas o meu parto com ele curou todas as minhas feridas Uhum. e Uhum. já quero de novo, já tô citocinada aqui. Muito bom, Che, maravilhoso. Você tem parte do seu relato em vídeo, né, agora. Tem. Pena que teve esse corte na conexão. Eu vou tentar recuperar a primeira parte, porque eu acho que também é Tá um bom. presente para você, porque quando a gente fala Ah, sobre o mas parto ó, ainda com tudo fresquinho, eu é ótimo. tô disponível também. Se a gente quiser precisar repetir, contar desde o começo, a gente faz desde o Falamos começo, de não tem novo, né? problema. Eu Muito acho bom, que muito bom. são relatos reais, de mulheres reais, É isso. com corpos reais, que acho que é importante dizer isso também, né? Uhum, Porque o corpo não fica 100% logo de cara, você vê isso, as uhum. globais, com a barriga lisa, você fala, meu, a gente não tem Princesa. obrigação nenhuma de voltar pro manequim, É pressa nenhuma. isso. Assim, mulheres reais, experiências reais, corpos reais, maternidade real, eu acho que é isso Uhum, que inspira outras pessoas, né? Então, acho isso que a mesmo. gente tem que falar para o maior número de pessoas que dá para ter parto normal depois de cesárea, sim. É Uhum, seguro, sim, desde que você tenha uma equipe que esteja atualizada com as evidências é isso. científicas, né? Que de 90 para cá que começaram os estudos de parto normal após Uhum, cesárea, né? Então, uhum. tem médicos que de fato não se atualizaram, se formaram lá na década de 70 e 80 Infelizmente. e não se atualizaram. Infelizmente. E depois disso, Então, né, depois do parto, pediatras, né, que vão acompanhar aí o desenvolvimento dessa criança e que muitos pediatras não se atualizam. é É, isso. é muito triste de ver, né, profissionais que não se atualizam, não buscam uma informação de qualidade para oferecer para a população. Que bom E eu li seria se esses. todo mundo pudesse, se todo mundo tivesse acesso, se esse fosse o Sim, padrão de atendimento do SUS, né? Seria sim, ótimo. Mas aquela mulher que tem condições mínimas de, como você falou, vende o carro, sabe? São outras prioridades. São outras prioridades. Tem sim, coisas mais importantes e que vão fazer a diferença para a sua maternidade ser melhor, ser com uma qualidade melhor, sim, para o vínculo do seu filho ser melhor, para você depois ter um gás para poder criar essa criança de uma forma respeitosa, de uma forma acolhedora e ressignificar toda uma história de uma geração, né? sim. Ah, minha filha, posso aparecer? Pode aparecer, Rafaela. Vem, Pode aparecer. Rafa, aparece Aqui, aqui. ó.
Aí, ó. Oi! Oi, Linda! pessoas. A irmã mais velha. Mas, ó, e acho que o que foi legal também é que eu levei a Rafa no dia que eu fui tirar os pontos, né? Fui ontem tirar os pontos. E aí a Rafa entrou comigo na sala. Eu falei, pode Uhum. olhar, filha, é natural. Isso, é isso aí, É, é tá isso aí. vendo? Ó? Aí ela É o falou assim, mãe, mas corpo. dói pra tirar os pontos? Eu falei, olha, é Incomoda. desconfortável. Primeiro que é Uhum. desconfortável, mas assim, nada se compara à dor de ficar depois operada de uma Uhum. cesariana. Então, Uhum. assim, a Rafa não estava na hora do trabalho de parto, porque ela estava na escola, mas ela foi nas rodas comigo, porque eu quero que ela tenha essa referência de se, quando ela decidir ser mãe, Uhum. ela optar por um parto normal, ela tem uma referência de que, olha, É minha isso mãe aí. teve um parto normal e foi Tudo ótimo. bem. E Então, Rafa já como diz vai uma crescer escolha nova, né? empoderada. Não, a Rafa já é super feminista, super empoderada. Estou fazendo a minha parte aqui. Eu tenho um menino feminista e uma menina feminista. Estou É fazendo a minha isso aí. parte por uma nova geração melhor aí Que do que a bom. E nossa. agora com o Luca, né? Também E agora com o ajudando e Luca, né? contribuindo aí para uma Exatamente. geração mais emocionalmente saudável, né? A gente precisa tanto de mais tolerância, de mais saúde emocional, Empatia, inteligência emocional, empatia, sim. acolhimento. E hoje o intuito do meu trabalho é esse. Eu conversei um pouquinho com você já, né? Eu saí do mercado corporativo, do mundo corporativo, para trabalhar com mães, porque eu acredito que empoderar e fortalecer mulheres emocionalmente vai fazer com que essas mães criem essa geração que vai transformar o mundo. Eu acredito muito nisso. Que E bom. você vê, eu ainda estou no mercado corporativo, ainda estou com desenvolvimento humano, e o que a gente percebe é as pessoas, elas vêm muito machucadas, né? Elas Vem, chegam numa sala de treinamento muito machucadas, vem. com É um muitas ambiente dores doente, né? que vem lá de trás essas dores, Uhum. né? Então, eu não Isso. acredito mais em nenhum programa de treinamento que não comece com um profundo mergulho de autoconhecimento e apoio para essas pessoas, assim. Então, Uhum. que bom que a gente está fazendo a nossa parte, né? Você está fazendo a sua parte aí com as mães, eu vou fazer. Eu não sei se eu vou voltar a trabalhar logo, mas quando eu voltar, Não eu vou pensamos fazer sobre como eu isso vou. agora. A Eu gente tenho conversa quatro sobre meses isso ainda para curtir depois. aqui. Mas acho que é isso, a gente precisa cuidar da saúde emocional, a gente precisa falar de empatia, falar de equilíbrio, né? Para mim devia Uhum. ser igual matemática e português, né? E que inteligência Isso. emocional devia estar na escola, né? Sim, sim. Mas que bom que a gente tem várias ferramentas aí, Instagram, YouTube, para divulgar, para conscientizar as pessoas dessa importância de cuidar dessa saúde mental e fazer boas escolhas e fazer escolhas possíveis, né? Parar de idealizar tanto e fazer as escolhas possíveis. Lidar com o que tem, né? Com o real. Tudo bem, Sim. Sheilinha, obrigada, muito obrigada de coração pela sua generosidade em compartilhar a sua vida, a sua história aqui com a gente. Obrigada pela participação especial do Luca, lindo. Daqui, Da Rafa acordadão, ó. também, delícia. Pode descansar agora com ele, te libero. Eu que agradeço. Obrigada, viu, E Ká? tô aqui disponível, tá? Se E quiser parabéns pelo seu conversar, trabalho. Estou muito orgulhosa de ver a designer obrigada. instrucional que Você viu? agora tá maravilhosa, psicóloga maravilhosa. Muito orgulho e muita gratidão de ter cruzado o teu caminho em algum momento e a gente está se encontrando agora para falar de uma coisa tão, tão bacana. Intensa, né? Muito bem. Muito obrigada. Tchau, Obrigada, pessoal. gente. Beijo. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui com vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. A primeira parte eu acho que vai ficar recuperada aí no Instagram. Vou ver se eu consigo recuperar também para colocar no YouTube. Porque aí quem não conseguiu acompanhar por aqui consegue acompanhar por lá também, tá bom? Obrigada por ficar aqui comigo. Espero que você tenha gostado dessa live bem diferente das demais, tá bom? Beijo!